Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar sobre a equação do primeiro grau. Foi um dos assuntos pedidos lá na enquete que eu fiz no Instagram. Então, se liga nas dicas que eu vou dar, nas resoluções de exercícios e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, ok? Então vamos pro vídeo. Então vamos lá para o assunto da equação do primeiro grau. A primeira coisa que a gente precisa saber, ter em mente, é como é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é dessa forma: y igual a ax mais b. Vamos colocar isso aqui em valores, certo? Vou dar aqui um exemplo. Y é igual a... O a e o b são constantes. A gente vai já ver quem são essas constantes. Vamos supor aqui que o a seja 5, só para você entender o formato da equação. Repita aqui o x mais b. Quem vai variar aqui vai ser o y e o x, ou um ou outro. Nesse caso aqui, no formato dessa equação, eu substituo o x por qualquer valor, por algum valor, e ao substituir o x por algum valor, eu encontro o meu valor de y. Por exemplo, se o x for igual a 2, eu tenho que y é igual a 5 vezes 2 mais 2. Então, y é igual a 12, ok? O y é igual a 12. Então, eu vou ter nessa seguinte forma, o formato da coordenada é esse aqui, ó, x e y. X igual a 2 e y igual a 12. 2 e 12. A gente vai já entender o porquê desse ponto 2 e 12, ok? Então, isso aqui é só para você entender como é o formato de uma equação do primeiro grau. Eu tenho um valor constante do lado da minha variável x. Aqui eu tenho uma variável independente, eu tenho um valor, uma constante aqui que é independente, está sozinha, 2. E aqui eu tenho um valor de y. Caso eu queira descobrir, seja o contrário, eu queira descobrir o x, eu teria que isolar o x e substituir um valor para y, ok? Então, é um ponto onde eu tenho dois valores, um valor para y e um valor para x, ok? Então, esse é o formato da equação do primeiro grau. Valor 2 aqui, uma constante, certo? Como eu já havia mencionado, aqui esses dois valores, o b, que é esse aqui, está sozinho, é só lembrar o valor que está sozinho. E eu tenho aqui o a, que é o valor que está com x, ok? Esse aqui tiver um 1 aqui, você somaria, ó, porque eles são iguais, ó, eles não têm uma parte literal, ou seja, não tem nenhum x, nenhum y, nenhuma letra. Então isso aqui eu somaria e aí eu iria obter ainda o meu valor b. Da mesma forma que se aqui tivesse outro valor com x, eu iria somar, de forma que o meu resultado final tem que ficar nesse formato, ax mais b. Não importa se a ordem for diferente. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, por exemplo, se esse formato aqui, ó, y igual a 5x mais 2, estivesse dessa forma, y igual a 2 mais 5x, continuaria sendo uma equação do primeiro grau, certo? Por quê? O que caracteriza a equação do primeiro grau? É o que eu vou falar agora no próximo ponto. Por que a gente chama a equação do primeiro grau? Porque, ó, o primeiro grau é o expoente que é colocado no x. Ó. Então, eu tenho aqui um y, tenho aqui um x. Esse expoente aqui em cima é igual a 1. Por isso, primeiro grau, certo? Se esse expoente fosse 2, seria segundo grau, obviamente. E aí, além de a e b, eu teria mais uma terceira variável, que seria a variável c. Então, aqui, ó, mais b, ok? Então, mais o valor b. Se fosse do segundo grau, como é que seria o formato? Y igual a ax. Aí, sendo do segundo grau, esse expoente aqui é igual a quanto? Igual a 2.
Só que aí quando eu tenho um expoente igual a 2, eu tenho que ter outro expoente igual a 1, né? Ó. Aí bem aqui agora vai ser, ó, x igual a 1. X igual a 1. E terminando aqui no C. Então, ó, primeiro grau é a de cima que a gente está fazendo, mas se eu tivesse uma de segundo grau, como é que seria? Dessa forma. Lembrando, o que determina a equação? O grau dela é o expoente da variável. Variável x igual a 2, o maior expoente da variável é 2, então o segundo grau, certo? E lembrar também que tem que ter as constantes. Ó. Por exemplo, essa constante aqui, A, ela não pode ser zero, porque se ela for zero, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo seria zero. Isso aqui tudo seria zero. Então, o A, vou botar a regrinha aqui para você não errar. O A tem que ser diferente de zero, certo? O B pode ser zero? Pode. O A não pode, ok? E o C também pode ser zero, ok? Então, esse é o formato da nossa equação do primeiro grau, para você entender primeiramente. Agora, vamos entender de onde é que vem esse x, esse y. Para que eu aplico esse x e esse y? Então, para que serve esse x e y? Como é que eu utilizo esses valores de x e y? Como é que eu descubro esse valor de A, de B? Quem é A, quem é B? Vamos lá. Vamos descobrir aqui, ó, na função. Tá vendo aqui, ó, nossa reta, no plano cartesiano. Primeira observação que eu preciso fazer é o seguinte. Quando a equação é do primeiro grau, ela vai ser representada por uma reta, ok? Toda equação do primeiro grau, ela é representada por uma reta. Pode ser nesse sentido, ou também pode ser em outro sentido, nesse, ok? Pode ser aí nos dois sentidos, ok? Como é que eu descubro qual é o sentido da minha reta só olhando para a equação? Você vai descobrir da seguinte forma. O A, você vai olhar para o A. Se o A for menor do que zero, ou seja, o A for negativo, então a sua equação vai ser nesse formato, ó. Certo? Imagine que você quer uma ladeira de um carro, ó, descendo a negativo, a ladeira do carro, ó, subindo o A positivo, ou seja, maior do que zero. Então, imagina sempre, ó, a ladeira do carro subindo, A positivo, ladeira do carro descendo, o A negativo. Isso aqui vai nos dizer qual é o formato da reta, se ela é crescente ou se ela é crescente aqui ou se ela é decrescente, ok? Então, voltando para cá, então eu já sei que o sinalzinho dessa letra aqui, A, me indica qual é o sentido, para que lado está apontando a reta. Beleza, mas eu já sei o sinal do A, mas eu quero saber quem é o A. Antes de saber quem é o A e quem é o B, vamos saber quem é o X e quem é o Y. Esse X aqui que você está vendo, esse Y aqui, esse X, que a gente representa dessa forma, ó, X e Y, é referente às coordenadas do meu plano cartesiano. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y, certo? Então, o X e o Y se referem a um ponto. Por exemplo, ó, se eu pegar essa coordenada X aqui, ó, for subindo aqui e ela se juntar com outra coordenada Y, eu vou ter esse ponto, certo? Eu vou ter esse ponto. E aí, ó, digamos que aqui seja 1 e aqui seja 2. Eu sei o ponto 1, que é o X, e sei o ponto 2, que é o Y. Ou, muitas vezes eu não sei um dos dois. Eu não sei um dos dois valores desse ponto. Eu sei só um valor e eu quero descobrir o outro. Como é que eu descubro isso? Como é que eu sei esse valor? Através dessa equação aqui, certo? Por quê? Porque a reta, ela vai me dizer o Azinho, lembra do Azinho que eu falei que eu ia dizer quem era? O A é a inclinação da reta, certo? Então, se eu sei a inclinação, qual é a inclinação da minha reta,
e eu sei o ponto X, ou seja, vou até apagar aqui, ó, por exemplo. Se eu sei que a inclinação é essa daqui, e eu sei que o ponto X, que o valor de X é esse, então só existe um valor possível para Y. Por isso que... E outra coisa, se eu souber o B também, vamos ver agora quem é o B. O B é o ponto de onde essa reta está tocando, está passando pelo eixo Y. Então, esse ponto aqui, ó, é o meu B, aonde ela toca o eixo Y. O A é quem? O A é o tanto que essa reta se inclina. Quanto maior for o meu A, maior essa reta vai ser aqui ascendente, vai ter uma inclinação nesse sentido aqui que você está percebendo. Quanto maior esse A, ok? Quanto menor esse A, quanto mais próximo de zero, mais essa reta vai se aproximar aqui do eixo X, ok? Então, o A eu já sei que é a inclinação da reta, ok? Ou seja, se ela é uma reta que ela é muito inclinada, se ela, ó, por exemplo, se eu tiver um A muito pequeno, a minha reta vai ser assim. Se eu tiver um A muito grande, ela vai ser assim. Tá percebendo? Então o A ele vai determinar a inclinação da reta, vai determinar se ela é nesse sentido, ó, igual eu mostrei antes aqui, ó, qual é o sentido dela, se é crescente ou se é decrescente. O A vai determinar isso e o B vai determinar por onde ela está passando no eixo Y. Se ela está passando aqui pelo centro, ou seja, se ela estiver passando pelo centro, significa que o meu B é igual a zero, certo? Se ela estiver passando por qualquer ponto aqui no eixo Y, esse valor no eixo Y vai ser o meu valor de B, ok? Então não tem como errar. Ó, se eu conheço aqui, se eu conheço o formato da equação do segundo grau, que é essa daqui, e eu já sei que o A é a inclinação da reta. Vou botar aqui de outra cor para você entender. O A é esse aqui, ó, a inclinação da reta, crescente ou decrescente, certo? Pode ser crescente ou decrescente. E também o A ele vai determinar o quanto inclinada essa reta é, certo? Se ela é mais assim, se ela é mais assim, ok? Isso é o A. O B, como eu já falei também, vai determinar o que? O B determina onde essa reta toca no eixo Y. Se é uma reta que ela toca no ponto 2, por exemplo, aqui, então significa que ela passa por aqui, ok? Por quê? Através de onde o ponto toca, do quão inclinado ela é, eu pego qualquer valor aqui de x, jogar naquela forma, eu descubro qual é o valor de y. Ou o contrário, né? Ou eu pego o valor de x, substituo aqui o valor de x que eu conheço e descubro um valor para y, ou ao contrário, eu substituo aqui um valor para y e descubro qual é o valor de x. Então tem essas duas formas, ok? Então vamos ver agora na prática, certo? Eu vou mostrar alguns modelos ou exemplos de equações que podem ser cobradas a partir de exercícios que podem ser cobrados a partir da equação do primeiro grau. Primeiro é para você montar o gráfico a partir da equação, certo? Então ele vai lhe dar uma equação, está vendo aqui a equação? Y igual a 2x mais 3. Ele lhe dá a equação e a partir dessa equação ele pede monte ou crie, elabore ou esboce o gráfico, certo? Então, lembrando sempre, ó, vamos montar aqui o nosso gráfico. Aqui nosso gráfico. X, certo? Y. Esse aqui é o modelo padrão, certo? Do gráfico, plano cartesiano, x e y. Dá para a gente extrair algumas informações aqui, ó, da equação. Vou reescrever aqui, ó, fica melhor. Y igual a 2x mais 3. Então, ó, dá para a gente extrair algumas informações. Primeiro, o valor
o valor do A, quem é o A aqui, ó? Lembra lá? Quem era o A, B? O A é esse aqui, ó, que está acompanhado do X. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B, que está sozinho, tá vendo? Só lembrar de quem está sozinho. E aqui eu tenho o X e eu tenho o Y, certo? O B, lembra? Vamos agora montar esboçar o gráfico através dessas informações. O B é 3, né? Lembra que o B ele me mostra o ponto em que a reta toca o eixo Y, 3. Só que eu preciso saber se ela toca assim, crescente, ou assim, decrescente. Como é que eu descubro qual é o sentido que ela toca? Eu descubro a partir do sinal do A. Olha aqui, ó. O A é igual a mais 2. Então, a reta é nesse sentido. Okay? Então, eu já sei que a reta é assim. Okay? Nesse sentido aqui. Beleza? Então, vai ser mais ou menos assim, ó, né? Para você entender. Vai ser nesse sentido. Vou completar aqui o desenho. Para você entender. Então, eu já sei mais ou menos como vai ser o meu gráfico. Só com essas poucas informações da equação, eu já consigo... se fosse uma questão que não tivesse valores aqui, como eu já até cheguei a ver questões do Enem assim, em que ele dá uma equação e ele dá vários exemplos de gráfico, e você tem que marcar a opção correta. Então, a partir dessas informações aqui, eu conseguiria marcar uma opção que tivesse apenas o gráfico aqui, esse formato, e tivesse apenas um ponto, um valorzinho aqui por 3. Ok? Então, eu sei que o meu A é positivo, então é nesse sentido. Eu sei que o meu 3 é o valor onde a reta toca o eixo Y, então é aqui. Pronto, aí eu já consegui esboçar mais ou menos como vai ser o meu gráfico. Agora, digamos que eu queira saber exatamente por onde essa reta vai passar. Como é que eu vou descobrir isso? Ó, da seguinte forma, ó, você vai criar, eu já criei aqui uma tabelinha, certo? Ó, você vai colocar valores para x. Esses valores não são regra que precisam ser esses que eu coloquei. Só que esses são os valores que ficam mais fáceis, certo? Que é um valor negativo, o 0 e o 1. Assim você consegue identificar mais ou menos quais são os pontos que a sua reta está passando, ok? Então você coloca esses valores, certo? Arbitrários aqui. É bom que sejam valores assim, ó, pequenos, e que comecem no negativo e vá até o positivo. Aí a partir desses valores a gente substitui aqui na fórmula, tá vendo? Na equação. Então, ó, eu vou ter y igual a y igual a 2. A fórmula é essa, ó, a equação 2x mais 3. Só que quando o x for menos 1, eu vou ter o quê? Y igual a 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3. Y vai ser igual a quanto? Aqui vai dar menos 2, menos 2 mais 3 vai dar 1. Y vai ser 1. Então eu venho aqui e preencho, ó, o y igual a 1. Quando o x for 0, eu vou ter y igual a 2 vezes 0 mais 3. Observe, ó, que eu estou só substituindo o valor de x. Ó. A equação onde tem aqui o x, eu estou substituindo por um valor arbitrário, para poder eu saber como essa reta está, por onde ela está passando, como ela está se comportando. Então, o meu y para essa situação, quando o x for 0, vai ser 3. E aqui eu vou dar um detalhe importante, certo? Eu vou falar assim algo que só para você saber, certo? Uma curiosidade, digamos assim. Observe que aqui quando o x foi 0, o meu y deu igual a 3. Esse 3 aqui é o mesmo 3 aqui, ó, de onde a reta toca o eixo y. Por quê? Toda vez que o x for 0, quando eu tiver aqui o x 0, significa que eu estou aonde? Eu estou em cima da reta y. Certo? Quando o x for 0, significa que o meu próximo valor em y só pode dar em cima da reta y, né? Se o x for 0, porque ó, aqui é 0, aí só pode ser um valor aqui em cima. Por contrário, se o y for 0, eu só posso ter um valor aqui, né? Vai ser 0 e qualquer valor aqui. Mas nesse caso,
quando o x for 0, eu vou ter exatamente o valor de b, certo? Porque ó, é só olhar para cá, ó. Quando esse valor aqui é 0, quando x é 0, olha quem que sobra. 3, que é exatamente o ponto aonde a reta toca o eixo y. Então, quando a gente diz assim, ó, o b é aquele valorzinho que está sozinho, que é o valor onde toca o eixo y. O que a gente está fazendo é substituindo o x por 0 e descobrindo quem é o y. Porque o valor de y vai ser o quem? O próprio b aqui. Então, só para você saber. Se você não tiver decorado isso, não tiver aprendido, utiliza mesmo essa regrinha, que o valor aqui sozinho, o b, vai ser o valor onde a reta toca o eixo y. Então, voltando para cá, vamos fazer o último aqui, que é o quando x for 1, certo? Eu vou ter y igual a 2 vezes 1 mais 3, o y vai ser igual a 5. Pronto, agora a gente já tem todos os nossos valores, vou só preencher aqui, ó. Quando foi 0, foi 3. Quando o x foi 1, o y foi 5. Tá vendo? Para cada valor de x, eu aplico aqui na minha fórmula, substituo x e encontro y. E aí, ó, eu tenho a minha tabelinha formada. Agora, é só substituir cada ponto. Esse ponto, depois esse ponto e depois esse ponto. Ó, então, vamos lá. Quando o x for menos 1, eu vou ter o y1. Então, eu venho aqui, ó, x menos 1, vamos dizer que seja mais ou menos aqui. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar melhor. Quando o x for menos 1, o y vai ser 1. O y vai ser 1. Tá aqui. Certo? E 1. Quando o x for 0, o y vai ser 3. Então, 0, o y vai ser 3. Tá aqui. Ó. Certo? Que é exatamente o ponto B. O valor B. E quando o x for 1, o y vai ser 5. Tá aqui, ó. 1. Vou colocar aqui 1. 3, 4. Vai estar por aqui, ó. 5. Então, a gente tem que corrigir essa reta, ó. Quando eu fiz aqui anteriormente, eu fiz só mais ou menos como ela seria. Eu só posso saber por onde ela vai passar exatamente depois que eu substituir valores para x e y. Como eu acabei de substituir, ó, eu sei que ela passa por esse ponto, sobe, passa por esse, passa por esse. Não ficou muito reto, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Tem aqui o 3 e o 1. Ó, tá vendo, ó? Então, a partir daqueles valores, a partir dos valores de y, certo? Eu consegui aí esboçar o meu gráfico. Então, essa é a primeira situação, a situação em que você precisa esboçar o gráfico. Então, a gente precisa identificar o sinal do A para poder identificar a inclinação da reta, precisa identificar o B para onde ele vai passar, ou se você não quiser identificar o B, basta substituir valores aqui, ó, certo? Porque o B, quando eu digo que o B é por onde a reta vai passar, nada mais do que eu estou fazendo é colocando o x igual a 0 para descobrir quem é o y, que eu já expliquei anteriormente. Okay? Então, identificar qual é o formato da reta, por onde ela vai passar, a partir dos pontos. Então, você supõe alguns pontos, e aí você consegue esboçar a reta. E se tiver uma questão de marcar, você procura a questão que mais se adequa a esse formato aí. A segunda forma, como pode ser cobrado também uma equação do primeiro grau, é o inverso. Ao invés dele lhe dar o A e o B através da equação já formada, e você só substituir para achar o x e o y, pode acontecer o contrário. Ele pode lhe dar o x e o y e pedir que você encontre o A e o B. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Certo? A gente vai fazer um sistema de equação. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui y igual a ax mais b, sempre partindo dessa forma, certo? E aí, ele me deu um ponto, olha ali, ó, aqui em cima. Ele me deu o ponto 1 e 3 e me deu o ponto 2 e 6.
Então, se eu sei que a reta vai passar por esses pontos, eu utilizo esses pontos para descobrir os valores que eu quero. Na prática acontece assim, ó. O y, vou colocar aqui os pontos. 1 e 3, 2 e 6. 1 e 3, 2 e 6. Aí eu substituo essa daqui na equação, depois substituo esse aqui em outra equação, nessa equação, certo? Ó, então o y é 3, né? Ó, vou lembrar sempre ó, que o primeiro é o x, o segundo é o y, o primeiro é o x, o segundo é o y. Substituo o 3, depois substituo aqui o a, que eu não sei quem é, coloco só o a, substituo o x agora, ó, 1, mais o b que eu não sei. Embaixo agora eu substituo o segundo ponto, ó, aqui, o 6, que é o x, igual a o a, não sei quem é o a, vezes o x, que é 2, mais b. Pronto, então, tendo aqui as nossas duas equações, a gente vai ter um sistema de equações, ok? E para resolver esse sistema de equações existem duas formas, por adição ou por substituição. Caso você não saiba resolver esse sistema de equação, você comenta aí que eu posso gravar um vídeo explicando. Mas eu vou resolver por adição, que eu acho o método mais fácil, mais rápido. Como é que a gente resolve por adição? Escolhe uma das equações aqui e multiplica por um valor, de forma que quando eu for somar os valores de cima com o de baixo, eu consiga cancelar uma das parcelas e assim fique, de preferência, né, eu consiga cancelar, né, alguma que tenha um A ou B, para poder sobrar um ou outro, né. Eu vou colocar aqui um valor que dê para cancelar o A, que vai ser menos 2. Por quê? Porque eu já vi que aqui embaixo tem um 2, ó, e aqui tem 1. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aí cancela o menos 2 com 2. Ok? Então, essa é a forma de você fazer por adição, forma rápida. Aí eu tenho que multiplicar todo mundo. Quando eu multiplicar todo mundo, vai ficar aqui, ó. 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6 igual a menos A2, né? A1 vezes menos 2 fica menos A2. Opa, mas não, é menos, né? Menos 2b. O de baixo repete tudo igual, né? 6 igual a A2 mais b. Então vamos ver se está certo, né? Ó, b ficou menos 2b quando multipliquei por menos 2. A1 ficou menos A2. 3 ficou menos 6. Está correto? Passo aqui, ó. Agora eu vou somar esses valores. Quando eu somar, olha o que vai acontecer com essa parcela aqui, ó. Vai cortar, né? Ó. São valores que se cancelam. Menos A2 com mais A2. Vai sobrar quem? Aqui também vai embora, né? Ó. Menos 6. O mais 6 também vai embora. Fica 0. Vai sobrar quem? Menos 2b com mais b vai ficar menos b. Certo? Se eu estou devendo 2b e pago 1b, sobra quem? Continuo devendo 1b. Certo? Aqui, 0 igual a 0 menos 1b, né? Menos b. Então, eu descubro aqui que b é igual a 0. Okay? Descubro aqui o meu valor de b. Quando eu descubro o valor de b, eu venho e substituo aqui qualquer uma dessas equações, eu substituo esse valor de b. Vou substituir aqui na primeira, que é mais fácil, lá em cima. Vou substituir b por 0. Vai ficar 3 igual a A1 mais, ao invés de b, eu vou colocar 0, que eu já sei quem é b. Vai ficar A igual a quanto? Igual a 3, né? Ó. A vai ficar igual a 3. Pronto, eu descobri o A. Então, através do sistema de equação, eu consegui descobrir aí o A e o B. Essa é a forma de você descobrir o A e o B de uma função. Agora vamos esboçar o gráfico. Então, ó, tá aqui o meu valorzinho de A igual a 3 que a gente acabou de descobrir e o meu B igual a 0. Agora, eu vou substituir aqui, ó. Eu descobri já a minha equação. Isso tudo era para descobrir a equação, ó. Y é igual a, quanto é A é 3, né? 3x mais b.
B é 0, certo? Não tem problema o B ser 0, ok? Quem não pode ser 0 é o A, porque se o A for 0 não vai existir equação. Então, o B pode ser 0. Y igual a 3x, aí ó, lembra lá daquele esquemazinho que a gente montou? Agora para poder esboçar o gráfico, né? Ó. Coloca aqui, menos 1, 0 e 1. Substitui o x por esse valor. Quando o x for menos 1, aqui ó, o y vai ser menos 3, né? Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x aqui for 1, o y vai ser 3, né? Certo? Então, x, quando o x for menos 1, menos 3. Quando for 0, o y é 0. Quando for 1, o y é 3. Ok? Agora a gente vai aqui ó, e esboça o nosso gráfico. O nosso A deu positivo, né? Então o formato dela é esse aqui, ó. Certo? O nosso B deu 0. Então eu já sei que ela vai partir daqui, ó. Ela vai passar por aqui, pelo centro. Ok? Quando o x, vamos lá, primeiro ponto, menos 1 e menos 3. Deixa eu continuar aqui a reta, né? Opa, vai dar certo, calma. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Quando o meu x for menos 1, que é o primeiro ponto aqui, ó, menos 1, o y vai ser menos 3. Menos 3. Tá aqui. Quando o x for 0, o y vai ser 0. E quando o x for 1, o y vai ser 3. Tá aqui o 3. Então esse daqui é o formato da reta. Ok? Então, concluímos aí nossa atividade. Ó. Essa é a segunda forma que pode ser cobrada para a equação. São principalmente essas duas formas. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, comenta aí, deixa nos comentários. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.